Bom, e hoje à tarde, o plenário do Supremo Tribunal Federal faz a primeira sessão presencial de julgamentos deste ano. Eu converso agora ao vivo, quem está conosco aqui no estúdio, a nossa consultora jurídica, Gisele Reis, que vai falar para a gente sobre a previsão da pauta de logo mais. Oi, Gisele, seja bem-vinda, boa tarde para você. Conta para a gente quantos processos estão na pauta e quais são os assuntos. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós temos ao todo 3 processos que estão previstos para serem julgados na sessão de hoje à tarde. Os 2 primeiros itens são recursos extraordinários que tratam de matéria tributária. Eles vão tratar dos limites da chamada coisa julgada, que é quando se tem ali uma decisão que já não cabe mais recurso em relação à matéria tributária. Então, o que acontece quando já se tem uma decisão anterior da Justiça, no sentido, por exemplo, de que determinado contribuinte não precisa mais pagar um tributo, porque a instância da Justiça considerou aquele tributo inconstitucional e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso extraordinário ou ao julgar uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma ação direta de inconstitucionalidade, acaba declarando aquele tributo constitucional. Então, de que forma que essa decisão da Suprema Corte, né, vai alcançar essa outra decisão da Justiça, tendo em vista que as decisões do Supremo, elas têm efeitos em relação a todas as demais instâncias do Poder Judiciário. E a gente tem também uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que discute sobre os direitos a receber as pensões em razão do falecimento de prefeito ou vice-prefeito durante o exercício do mandato político e das viúvas e dependentes, de um modo geral, terem direito a receber essa pensão mensal e vitalícia. O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento em relação a algumas constituições, no sentido de que isso confronta com a Constituição Federal. Vamos verificar, neste caso, como que o plenário do STF irá se pronunciar. Último caso, você falou 3? 3, exatamente. São Já os 2 primeiros, né? São recursos extraordinários sobre E matéria tributária e esta ação que envolve a questão do direito à pensão mensal e vitalícia de dependentes de prefeitos e vice-prefeitos que faleceram durante o exercício do mandato. Temos também uma agenda, né, inclusive, que já foi divulgada no site do STF, que eu me refiro à pauta de julgamentos do plenário virtual. Sim. A gente às vezes usa a retomada dos trabalhos, mas não, o trabalho não parou durante o recesso, né, Gisele? Não parou. Agora volta com força total também nessa plataforma virtual. Sim, inclusive tivemos diversas decisões relacionadas a medidas importantes no que diz respeito à repressão de todos os atos antidemocráticos, inclusive com convocação de uma sessão virtual permanente pela ministra Rosa Weber. Então, da mesma forma, o plenário virtual agora segue, prosseguindo nos julgamentos e toda a pauta ela pode ser conferida, Rafaela, por quem tiver interesse, diretamente no site do STF, stf.jus.br. Lá tem a pauta a semestral, na verdade, que já foi divulgada, mas para quem quiser detalhes específicos dessa pauta desta semana e da sessão plenária já marcada, também já pode conferir lá no site. Perfeito, ótima dica, Gi. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até já.